Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos dar continuação falando sobre os nossos conservos, os anjos de Deus. Então anote, e você que me acompanha também aí do outro lado, você que me acompanha aí da sua casa, a proteção angelical, parte 2. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse tema maravilhoso, a proteção angelical na sua segunda parte. Essa mensagem vem com o propósito de acalmar você, meu irmão, de acalmar você, minha irmã, de trazer tranquilidade ao teu coração, no tempo difícil, nesse momento que você está enfrentando agora. Essa mensagem vem com esse propósito, de tranquilizar o teu coração, para que você não se sinta só. Todos nós que estamos aqui, e você que está aí do outro lado, todos nós estamos acompanhados pelos anjos de Deus. Receba, não seja descrente, seja crente, não seja incrédulo, acredite, você não está só nessa vida, você está acompanhado pelos anjos do Senhor. E com Bíblia nós estamos aprendendo isso, que há uma proteção angelical ao nosso favor, e que eles, os anjos, se movem aqui, se movimentam aqui sobre a terra, segundo as ordens de Deus. Isso ficou bem claro na parte 1, que é Deus que está orquestrando tudo, dando ordem a esses anjos para ministrar. A sua oração chega a Deus, e com a aprovação desse Deus, Deus libera esse serviço ao seu favor, naquela área que você mais precisa. Portanto, é necessário, para você ter a atuação dos anjos, você conhecer sobre o assunto. Conhecer sobre o assunto e orar a quem? A Deus. E respeitar a palavra de Deus sem murmurações. Não seja rebelde, não se rebele contra a palavra quando vem. A carta de Paulo aos Hebreus diz que aquele que é filho, Deus ele corrige, ele disciplina, e se necessário for, vem o açoite. Então, toda mensagem tem esse propósito: corrigir, disciplinar, nos educar, nos ensinar, trazer o conselho de Deus para que a gente venha andar sobre a terra segundo a sua preciosa vontade. E Deus, nisso tudo que nós estamos aprendendo, toda a sua obra é dirigida por meio dos anjos. Isso é muito importante. Toda a obra de Deus é dirigida por seus anjos. Isso no mundo invisível, Deus está orquestrando os anjos. E no mundo visível, aqui, nesse momento que estamos. Quando o apóstolo João começa a mensagem de Deus às 7 igrejas no livro do Apocalipse, por exemplo, isso se confirma. Que toda a obra de Deus é dirigida por anjos, vestidos por um corpo de carne, e aqueles que não estão vestidos por um corpo de carne, que são os anjos invisíveis. Então podemos concluir com a sabedoria da palavra de Deus contida na Bíblia, que toda a obra dele, ele orquestra por meio dos anjos. Vamos ao Apocalipse, capítulo 2, verso 1, para começar. Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 1, se confirma isso. Que Deus dirige toda a sua obra por meio de anjos. Tudo aqui é por meio de anjos.
E começa assim Apocalipse capítulo 2, verso 1, que também está no telão e você pode acompanhar. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Uma vez mais o comecinho, ao anjo da igreja em Éfeso. Quando ele fala ao anjo da igreja, ele está se referindo à liderança da igreja, ao pastor que está à frente da igreja. Pois Deus sabe que nós aqui somos anjos vestidos por um corpo de carne. Amém? E tanto o pastor como a igreja está nas mãos de quem? De Deus. Olha o que diz aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 o quê? Estrelas, ou seja, os 7 pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que é a igreja. Então Deus tem tanto na sua mão o pastor como o rebanho. Então eu e você estamos nas mãos de quem? De Deus, sendo cuidado por Ele todos os dias. Louvado seja, obrigado meu Criador. E quem é que Deus vai usar para alertar você, para exortar você, para trazer o conselho do trono dele para a sua vida? Um anjo vestido de carne. Não é um anjo espiritual. Então, quando o apóstolo João traz a mensagem à igreja em Éfeso, ele está falando do pastor vestido por um corpo de carne. Ele não está falando de um anjo espiritual, porque anjo espiritual não prega. Eu nunca vi um anjo espiritual com microfone na mão. Você já viu? Não. Então aqui está falando de anjos vestidos de pele e carne. Então, em toda a sua obra, Deus utiliza o recurso angelical. Amém? É muito importante você se pôr a pensar nisso. Deus dirige toda a sua obra por meio de anjos, porque Ele é um anjo em um corpo de carne. Eu que estou sentado aqui também sou um anjo em um corpo de carne. E no mundo espiritual há anjos invisíveis que também atuam a mando de quem? De Deus. Então Deus orquestra tudo realmente por meio de anjos em sua obra. Quando você vai evangelizar, quem é que está evangelizando ali? Um anjo em um corpo de carne. Então veja que tudo é ministração de anjos aqui. Sendo assim, as 7 igrejas são 7 pastores, são seres humanos vestidos por um corpo de carne. A carta à igreja em Éfeso é a primeira. Aí as demais também são anjos, seres humanos em um corpo de carne. Deus nos ajuda a todo tempo, realmente através dos anjos. Em Atos 6,15, Deus permitiu que algo sobrenatural acontecesse, e é muito importante a gente ler isso, viu? Com base a isso que nós estamos aprendendo aqui, Apocalipse, reforça bastante. Atos 6,15. Abra sua Bíblia em Atos 6, é o capítulo, verso 15, porque dá uma continuação do entendimento que nós estamos tendo aqui em Apocalipse. Contextualizando aqui, em casa você pode ler o capítulo inteiro, o 6, e você vai ter a compreensão que resumidamente eu vou passar para vocês agora. Estevão, servo de Deus, ensinava as pessoas a se apostatarem da lei de Moisés. E falava, olha, esse templo aqui, isso aqui vai passar. Coisas novas vão substituir a lei de Moisés. Justamente a graça de Deus. E ele foi levado perante o sinédrio judaico, formado por anciões, sacerdotes, que administrava e defendia a lei de Moisés, e que ficaram com raiva,
quem é esse aí que está falando que o templo vai ser destruído? E que fala para as pessoas esquecerem a lei de Moisés, porque algo melhor está por vir. Quem é esse? Esse aí vai ter que morrer na pedrada. Foi o que aconteceu. Mas antes dele ser morto, Deus permitiu que todos vissem algo sobrenatural acontecendo. E que algo sobrenatural foi esse? 6,15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém, abençoado? Nesse momento, Deus permitiu que algo sobrenatural acontecesse. Viram o seu anjo, que estava vestido de pele e carne, confirmando o que a gente aprendeu agora em Apocalipse, que Deus dirige a sua obra tanto por anjos invisíveis, como também por anjos visíveis. E Estevão era uma ferramenta de Deus. Subindo um pouquinho, veja o que diz o verso 14, do mesmo capítulo 6. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu, que eram justamente as ordenanças da lei. Ficamos sabendo que você, Estevão, tem falado isso. Deus permite isso. Essas coisas foram escritas na Bíblia, para que nós não sejamos incrédulos, mas crentes. Abençoado. Deus quer que você seja crente e não incrédulo, com relação a esse assunto, serviço angelical, ministração de anjos no reino de Deus. Um outro acontecimento sobrenatural está no segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 15. Vejamos um outro acontecimento sobrenatural, em que Deus permite, só que dessa vez, o mundo invisível sendo visto pelo ser humano. O ser humano vendo o mundo angelical invisível em sua volta. Então veja um acontecimento sobrenatural muito importante. No segundo livro dos Reis, 6:15. Aqui, contextualizando também, porque a história é um pouco longa, Eliseu estava cercado por um exército inimigo, os sírios. E na vida, por causa das adversidades, dos problemas, parece que a gente está sozinho, mas a gente não está sozinho. Quando a gente está resolvendo uma coisa, que está com a cabeça quente, meu Deus, é isso, é aquilo, parece que a gente está só, mas a gente não está só. E essa evidência comprova isso. O servo de Deus Eliseu tranquilo, enquanto o seu outro servo que o acompanhava estava desesperado, e ele precisou orar a Deus, ensinando isso também para nós, que devemos orar a Deus, e ali aconteceu a atuação dos anjos. Isso nos ensina tantas coisas, abençoadas. É só você, com a mente de Cristo, meditar com carinho, com atenção, e que você cresce em um único verso, você aprende muitas coisas. Olha só, segundo livro dos Reis, segunda carta, capítulo 6, a partir do verso 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, ou seja, aquele servo que acompanhava Eliseu, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade, o exército inimigo, os sírios. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Bateu nesse rapaz um desespero tão grande, agora nós vamos morrer, acabou, eu perdi, não tem saída. Enquanto isso, Eliseu estava tranquilo. Por quê?
porque ele conhecia o ministério angelical. Ele sabia que ele não estava só. Para o servo, nós estamos sozinhos, é só eu e você. A gente, com essa turma toda aí, a gente está liquidado, a gente está morto. Verso 16. Ele respondeu ao servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão o quê? Com eles. Então, tranquilamente, por ele conhecer o ministério angelical, ele falou: olha, rapaz, invisivelmente, mais são os que estão com a gente. Eu vou orar a Deus, para que Deus tenha misericórdia e compaixão de você. Eu não preciso, porque eu creio, mas você precisa ver para crer. Eu não preciso, eu creio sem ver. Mas no seu caso, para que você tenha paz, eu vou orar ao meu Deus, porque aqui não se dá ordem aos anjos, não se ordena. Quem dá ordem é o Criador, é o meu Deus. Olha a oração que ele faz aqui no verso 17. Orou Eliseu e deu ordem aos anjos? Não. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de quem? De Eliseu. Eram os anjos de Deus, que feriu o exército inimigo, os sírios de cegueira, ao ponto que não enxergou e não tocou em um só fio de cabelo do profeta. Ficaram todos perdidos, sem saber o que fazer, ficaram cegos. Literalmente diz a narrativa que os anjos cegaram ele, para não enxergar o profeta e nem o rapaz. Abençoado, quando a gente ora o Senhor e pede por livramento, pede para que, ó meu Deus, que essa situação não enxerga a minha vida, milagres acontecem, livramentos vêm, porque a Bíblia está provando para a gente que existe um mundo espiritual ao nosso favor. Está cheio de anjo aqui sobre a terra, e nós temos eles à nossa disposição, porque em Hebreus nós aprendemos na parte 1, isso no capítulo 1, verso 14, que eles estão aqui a serviço daqueles que herdaram a salvação. E quem são esses que herdaram a salvação? Aqueles que o bom pastor Jesus foi à cruz e morreu para nos salvar. Eu e você, quem está me ouvindo. Tem anjos aqui para trabalhar e ministrar a nosso favor. E a Bíblia ensina como você aciona isso. Recebe essa atuação, falando com Deus. Meu Deus, eu recebo nesse momento a ministração dos teus anjos, meu Criador, me ajudando nisso e nisso, em nome de Jesus. É assim, a Bíblia ensina tudo, só não toma posse quem é incrédulo, quem não quer, mas o benefício está aí para todos, em nome de Jesus, amém? Eliseu tomou posse e eu recebo você também. Deus realmente enviou anjos, não foi uma visão, como alguns aí, né? Eu estou vendo, não foi uma visão, uma coisa, eu vi ali no cantinho do mato, não, apareceram mesmo, ele viu, não foi uma visão, foi algo real, louvado seja Deus. Então, Eliseu teve a ministração dos anjos, juntamente com o seu servo, e eu quero, com base nesse entendimento tão lindo, tão maravilhoso, convidar você para orar a Deus agora, para termos esse serviço de anjos. A gente sempre ora no final, mas vamos orar agora, sentadinho do jeito que você está. A gente vai fechar os nossos olhos, os olhos da carne, e vai abrir os olhos da fé, amém? E a gente vai falar com o nosso Deus, para que Ele venha liberar esse serviço angelical a nosso favor. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus, você aqui e você que me acompanha aí do outro lado.
Feche os seus olhos nesse momento. Você que está aqui, você que me acompanha através da internet, nós vamos continuar com o nosso seminário, mas nesse momento, vamos colocar em prática essa leitura. Esse poder que está descrito aqui na palavra de Deus. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos. E a partir de então, o ministério angelical, segundo as ordens de Deus, veio a servir o homem de Deus. Você que está passando, meu irmão, minha irmã, por uma dificuldade muito grande, dificuldade essa que tem lhe angustiado, você tem chorado muito. Nesse momento, feche os olhos da carne, que fala desanimando você, que fala que não vai dar certo, e abre os olhos da fé. Isso mesmo. Feche os olhos da carne, que tenta desanimar você, que fala que você não vai conseguir, e abra os olhos da fé. Creia. E eu recebo, meu Senhor, meu Criador, o Senhor ajudando o povo da tua graça e tirando essa vida da vergonha que ela está passando financeiramente, dentro da sua casa, no seu trabalho. Tira, meu Deus, essa pessoa da vergonha que ela está enfrentando. E traz honra, meu Deus, porque só o Senhor pode dar honra aos teus filhos, aos teus herdeiros, a esse abençoado, Senhor. Eu recebo, meu Deus, que essa situação é um temporal passageiro. Diga para o teu Senhor: eu recebo o teu cuidado me guardando, Senhor. Eu recebo o teu cuidado me protegendo. Eu recebo dando testemunho de vitória nessa situação. Eu recebo, meu Deus, dando testemunho de cura, a minha saúde restaurada, o meu testemunho, meu Deus, de mudança na minha vida financeira. Eu recebo a tua luz, meu Deus, o teu poder dissipando todo o sofrimento dentro da minha casa, meu Deus. A minha casa, meu Deus, tem sido um lugar de sofrimento, um lugar que para muitos é de paz. Para mim, meu Deus, tem sido de preocupação, dor, lágrima e sofrimento. E eu recebo, meu Deus, uma mudança dentro da minha casa, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, a ministração dos teus anjos na minha família, na minha casa, em nome do Senhor Jesus, dissipando todo o sofrimento, como também a doença. E eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. Abençoado que me ouve nesse momento, você que está aqui, há um Deus te escutando. Abençoado de Deus, há um Deus te escutando. Fale com Ele. Coloque diante do seu Deus a sua maior dificuldade, a sua maior preocupação, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo o poder desse Deus te ajudando. O Todo-Poderoso, o Criador, está te escutando. Recebo Deus acalmando o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Fale com Ele.
Deus vai encher a tua boca de riso, de alegria. Deus vai enxugar as tuas lágrimas. Ele vai suprir as tuas necessidades. Receba. Não estamos falando com um Deus de pau, de pedra, e nem tampouco de gesso. Estamos falando com um Deus vivo que te escuta, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É com o Criador que você está falando. Portanto, creia, vai vir resposta. Você vai testemunhar muitas vitórias em um nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Que assim seja em o nome do Senhor Jesus. Eu recebo você tendo a ministração dos anjos. Amém? A Bíblia fala, e vamos prosseguir com o tema na sua segunda parte, que muitas pessoas receberam essa proteção. Eliseu foi um. Acabamos de constatar isso aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 15. Ele teve a ministração dos anjos. Abraão também teve a ministração dos anjos. A notícia, que Sara teria um filho na velhice. Veja, um anjo portador de boas notícias. Eu recebo a ministração angelical trazendo boas notícias para você. Veja, Deus tem anjos até para isso. Deus colocou um anjo para ministrar boas notícias. Olha, Sara, você vai ter um filho na velhice, hein? Você vai ser mãe aos seus 100 anos. Foi um anjo que disse, chegou a hora. Você vai ter um filho, um herdeiro vai chegar. Eu recebo também, dentre os muitos anjos, Deus colocando anjos para ministrar boas notícias para você. Aquela que você está esperando, em nome de Jesus. Que coisa boa. Maria também teve o serviço angelical. Maria, mãe de Jesus, segundo a carne, ela foi visitada pelo anjo de Deus, o anjo Gabriel, que foi, olha, você está grávida por providência divina. Foi o Criador aí, hein? José, fica tranquilo, meu filho, ela não traiu você, ela não fez nada de errado aí, hein? Existe uma obra do Criador, ela foi escolhida. Ela recebeu a visita dos anjos. Paulo foi outro, em perigo, em alto mar. O anjo de Deus foi ao seu encontro e falou, olha, bom ânimo, não temas, fique tranquilo e passe essa tranquilidade aos demais. Você e os demais vai chegar ao destino que precisa chegar. Jesus também teve a ministração dos anjos por muitas vezes. Muitas. Daniel foi outro que recebeu a ministração dos anjos de Deus quando ele foi lançado dentro da cova dos leões. Armaram uma cilada contra ele. Disseram que ele fez coisas sem ele ter feito. Sem ele ter feito. Não tem isso, abençoado de Deus, por aí? Pessoas que falam coisas que você não fez. É no trabalho, é na família. Você que me acompanha aí do outro lado, não é verdade? Não tem isso também na família? O próprio José foi alvo da maldade da família dele. Tentaram matá-lo. Mas só que Deus era com José e José era com quem? Com Deus. Existe esse tipo de maldade. Pessoas que falam coisas que você não fez. Armaram contra Daniel. Mas Daniel era com Deus e Deus era com Daniel. E o que aconteceu depois? Deus enviou um anjo. E os leões ali ficaram calminhos, mansos, igual o gatinho. Não tocaram em um só fio de cabelo de Daniel. Pedro, o apóstolo Pedro, foi outro que também, na prisão, a igreja orando a Deus, ele recebeu a visita de um anjo de Deus.
Muitas pessoas na Bíblia desfrutaram desse benefício. E tudo isso está escrito para que você não seja incrédulo, e sim crente. Creia. Moisés também teve a ministração dos anjos de Deus. E olha o que Deus fez para ajudar Moisés na hora de tirar o povo escravo de Faraó. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 23, 20. E assim diz o livro do Êxodo, capítulo 23, verso 20. A gente vê aqui o que Deus fez para ajudar Moisés a tirar o povo escravo de Faraó. Um povo, é muito importante deixar isso como observação, um povo que não estava armado com espadas, nem com lanças, nem com escudo, nem com carros, carruagens. Eles só tinham a Deus. E é como eu falei na parte 1, quem tem Deus tem tudo. Tudo que você precisa. Quando você tem uma conversão ao Senhor, você tem tudo o que você precisa. Deus ele vai, através dos anjos, ministrando isso para você. Veja que coisa linda esse primeiro verso, o 23, 20. Eis que eu envio um anjo adiante o quê? De ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tem o quê? Preparado, que era a promessa de Deus para o povo. Uma terra melhor, um lugar melhor. E o que Deus fez? Colocou um anjo adiante de Moisés e aquele povo. E você também tem esse benefício na sua vida. Eles sabem o que está lá na frente, nós não. Por isso que está em nossa volta, está diante de nós. A gente não consegue imaginar, saber o que vai nos acontecer de tarde, de noite, amanhã. Então, por isso que é muito importante a gente orar ao Senhor, porque esses anjos, eles sabem, eles estão adiante da gente, no mundo invisível. Lá na frente você não sabe, mas eles sabem. Por isso eles são nossos conservos, enviados por Deus ao nosso trabalho. Que leitura linda essa. Que pena, meu irmão aí do outro lado, que pena que tem pessoas que preferem acreditar nos ensinamentos de diabo e demônios. Tem pessoas que preferem estar no lugar que o pastor traga doutrina sobre o demônio, sobre o diabo. O que é que o demônio pode fazer? O que é que ele faz na vida de uma pessoa? Através disso, através daquilo. Infelizmente tem pessoas que gostam disso. E só falam sobre isso. Tem pessoas que falam tanto do diabo, quando ela fala até cospe. Eu não sei se você já teve, eu não digo nem a felicidade, o desgosto, o desprazer de conversar com pessoas assim. Que de tanto falar do diabo, não, o diabo, ele é atrevido, é um bicho maldito, não, ele é cheio de ilusão, e todo aquele que fizer a sua vontade vai cair, vai perder a salvação, e a pessoa, ela discursa até cantando, e ela cospe, parece um chuveiro. Não, que diabo, que isso, o diabo existe sim, irmão, e o inferno está aí, e a pessoa fala, chega, cospe. Você tem que botar assim a mão, nossa, tá bom abençoado, pensei em me cuspir não. Tá bom, você fica aí com Satanás e eu fico com... Eu prefiro ficar com o serviço de anjos aqui. Amém, abençoado. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu prefiro ficar com a realidade espiritual. Os anjos de Deus. Eu prefiro ficar com essa realidade aqui. Meu Deus do céu. E seguindo aqui, ó, Êxodo 23, uma vez mais o verso 20. Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Verso 21. Guarda-te diante dele. Por que fala guarda-te diante dele? Porque o anjo carregava as ordens de quem? De Deus, a palavra. Então teria que obedecer as palavras que o anjo estava trazendo. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O que é
ouvir a voz de Deus. Deus falou e você faz como Davi. Tem uma narrativa no Salmo 62, a partir do verso 11, anote, você lê em casa, que diz assim: Deus falou uma vez, eu escutei duas. Tanta obediência que havia no coração, ele falou: Deus falou uma vez, escutei duas. O poder pertence a Deus, e eu vou ver no momento certo Deus agindo. Em casa leia Salmo 62, do verso 11 ao 12. Lá ensina que Deus tem um controle de tudo, que Ele não se esquece de ninguém, amém? Então, esse ouvir a voz de Deus, é você ter um relacionamento com Deus, não é você estar aqui fazendo uma visitinha, não é você estar tendo um relacionamento com Deus de vez em quando. Meu Deus, tem pessoas que estão sofrendo, no seu emocional, chorando o tempo todo, com depressão, aquela vida arrastada, sem saúde para trabalhar, desanimado, depressão, mas não se rende a estar submetido à palavra de Deus. São pessoas que pedem: Deus me ajuda, Deus me socorre, mas ela não quer saber de ouvir Deus, ela não quer ter um relacionamento com Ele, com o Deus da Bíblia, uma obediência que vem através do seu ensino, para receber a atuação dos anjos. Deve haver um temor, uma conversão. E quando eu falo de temor, e quando a Bíblia usa esse termo, temor, entenda, não é perfeição. Quando a Bíblia fala de temor, entenda, não é perfeição. Deus não procura sobre a terra pessoas perfeitas, porque se fosse por perfeição, Ele não encontra aqui ninguém. Tem pastores que pregam, quando eles falam: olha, Deus espera de você, irmão e irmã, temor. Mas eles pregam isso, e dando sentido que você tem que ser perfeito. É santificação, viu, irmão? É joelho no chão, no pó, cabeça debaixo do banco. Você não pode errar, você não pode isso, não pode falhar, não pode haver um erro em você. É temor. Amém, meus irmãos? Se Deus estivesse procurando na terra pessoas perfeitas, Ele não vai encontrar ninguém. Se Deus descer hoje aqui na terra e entrar aqui na nossa igreja ou em qualquer outra, Ele não vai encontrar ninguém. Não existe ninguém sobre a terra perfeito. Não há ninguém perfeito. Então o que Deus quer quando Ele fala temor a Ele? Me explique, pastor, pelo amor de Deus. Deus procura pessoas que o amem, amém? Que o busque a sua palavra, e nele medite, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas falhas. Deus quer que você seja humilde para buscar a palavra dele. Entendeu agora, meu irmão, você que está do outro lado? Mesmo com as suas imperfeições, Deus quer você no altar da graça, reconhecendo que depende dele. Ele quer uma vida de obediência a Ele. É isso que significa ouvir a voz de Deus. É você não endurecer o seu coração, como diz lá em Hebreus, quando Deus fala com você. Não existe ninguém perfeito. Tanto é que a palavra diz que os olhos do Senhor passeiam pela terra, mas em busca de alguém que o coração seja totalmente o quê? Que o ame. Eu sei que a sua carne não presta, mas pelo menos me ama. Busca pelo menos a minha palavra. Amém? Seguindo aqui com a leitura, olha só. Êxodo 23, 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente
lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti. Até aqui. Então não é você que vai guerrear algo contra os seus inimigos. Quem vai guerrear algo contra os seus inimigos é Deus. Quem vai enfrentar os seus adversários não é você. Não é você que vai discutir, não é você que vai brigar, não é você que vai fazer nada contra essa pessoa. Se você está servindo a Deus, se você o reconhece como seu Criador, ao viver na palavra, você fica tranquilo, porque você entende, não, quem vai guerrear por mim é o Senhor, é o meu Criador. É Ele que está adiante, através dos seus anjos, Ele que vai me proteger, Ele que vai me defender, Ele que vai me guardar nessa situação. É Ele que vai fazer com que essa pessoa não me enxergue, para que essa pessoa não me faça nenhum mal. Amém? É assim que funciona. Então, nessa estrada, uma vida na graça de Deus, porque é uma estrada, vamos ter muitas vitórias, muitas coisas boas por vir, muito serviço angelical. E aqui nós terminamos a parte 2, e na próxima reunião, não falte, a gente vai dar continuação a esse tema, a proteção angelical, na sua terceira parte. Eu recebo você tendo o melhor dia da sua vida, a melhor semana da sua vida, e recebo Deus, o nosso Criador, dando ordem aos seus anjos para que ministre a seu favor, por onde quer que andares, em nome de Jesus. Até a próxima reunião. Tchau a todos, em nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.